Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje eu vou ajudar você a construir a sua primeira API em Node.js. Talvez essa seja até a sua primeira API, mas se você veio de outra linguagem de programação e você já sabe os conceitos, então esse vídeo vai ficar fácil para você. Se você não sabe, uma API nada mais é do que Application Programming Interface, ou traduzindo para o nosso idioma, seria interface de programação de aplicação. Isso nada mais é do que qualquer software que possui uma determinada função. No nosso caso, a gente está falando de API Webs, ou seja, a gente vai construir um servidor pronto para responder requisições de clientes. Então, bora aqui para o desktop para a gente começar. Primeiro, eu estou aqui na minha tela inicial, eu estou utilizando o macOS, você pode estar utilizando Windows ou Linux, não tem problema. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é criar uma pasta no lugar da sua preferência. Então, pode ser no desktop mesmo, você vai clicar com o botão direito, New Folder, Nova Pasta, utilizando a interface do seu sistema operacional. No meu caso, eu vou utilizar a linha de comando para fazer isso, mas como eu disse, você pode ficar à vontade de utilizar a interface para criar sua pasta. Então, aqui eu já estou no meu desktop e eu vou criar um diretório chamado First API in Node.js. Pronto, então a gente já criou a nossa pasta. Então agora eu vou acessar essa pasta e abrir com um editor de código da minha preferência, que no caso vai ser o VS Code. Se você ainda não tem o VS Code instalado, não tem problema. Depois eu vou te ensinar a instalar o VS Code e também eu vou te ensinar uma outra forma diferente de abrir o seu projeto. Então eu vou acessar aqui o diretório que eu acabei de criar e esse comando code ponto significa que eu vou abrir a pasta, o diretório atual no Visual Studio Code, que é o programa que a gente vai instalar posteriormente. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a visualização, depois eu coloco ele no modo de tela cheia, mas o importante aqui é o seguinte, eu vou também aumentar um pouquinho aqui o zoom, eu vou clicar com o botão direito, New File, vou escrever readme.md. Esse arquivo vai ser um arquivo para vocês lerem, tá? Isso vai estar lá no repositório do GitHub, depois vocês vão conseguir acessar o repositório e aí vai estar meio que um passo a passo para você conseguir utilizar, instalar o que você precisa para acompanhar essa aula. Então, só para eu ter esse guia para conseguir evoluir na aula, eu vou colar aqui o que eu tenho no meu clipboard, tá? Então, é mais ou menos um passo a passo. Vou salvar esse arquivo e eu vou abrir o preview dele aqui também, para ficar melhor da gente visualizar. Beleza. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai instalar é o VS Code. Para agilizar a nossa aula, eu já deixei os links abertos aqui. Então, você vai clicar aqui em VS Code. No momento que você clicar, você vai direto para esse link para fazer o download do VS Code ou também utilizar o editor de código da sua preferência. E aqui é bem simples a instalação, tá? Você vai clicar aqui para fazer o download e aí, dependendo do sistema operacional que você tiver, você vai fazer a instalação padrão como se fosse qualquer outro aplicativo. Beleza, posteriormente a isso, o que a gente vai fazer? Instalar o Node.js. A gente precisa instalar o Node.js na nossa máquina para a gente conseguir rodar. Para isso, eu deixei aqui já uma explicação sobre o que é LTS e também ao final eu deixei aqui alguns links para você fazer a instalação do Node.js. Então vamos para a página do Node, eu vou fechar já essa guia que eu estou. Então aqui eu já estou no site do Node, nodejs.org, e aqui nós já nos deparamos com um botão que vai nos levar ao download do Node, também baseado no sistema operacional que você está utilizando. Existem duas versões principais que são mostradas na tela inicial do site do Node.js. A primeira delas é a versão LTS, que significa Long Term Support, e a segunda é a Current Version ou a Latest Version, é a última versão do Node.js. Quais são as principais diferenças da versão LTS para Current? LTS são versões estáveis de aplicações. Quando você vai fazer o download do Ubuntu, por exemplo, você lá também se depara com essa nomenclatura, que, como eu disse anteriormente, é Long Term Support. Isso quer dizer que é uma versão que vai ter um suporte por um período maior do que as outras versões. Isso vai garantir estabilidade para o seu software, além de correções de bugs e atualizações de segurança. Mas os principais contras em relação à latest version é que ele não vai ter todas as features, ou seja, todas as funcionalidades disponíveis para você utilizar. Aqui eu deixei uma explicação melhor do que eu tô falando, tá? Você pode ler posteriormente, mas resumidamente é o seguinte: se você quer ajudar a comunidade, estudar novas features, você vai utilizar a latest version. Agora, se você quer construir um software para vender, que é uma maior estabilidade e segurança,
obviamente você vai optar pelas versões LTS. Beleza, agora a gente vai para a instalação do Node.js. Como eu disse, você pode fazer a instalação padrão, a qual você vai instalar o Node.js, baixando o executável e instalá-lo de acordo com o seu sistema operacional. Porém, existem maneiras melhores da gente instalar o Node na nossa máquina. Eu vou explicar aqui para você quais são essas maneiras. Essa segunda maneira de instalação é por meio dos chamados Node Managers, que quer dizer gerenciadores de Node. Existe um projeto que é o NVM, que significa Node Version Manager. Provavelmente é o mais utilizado pela comunidade. Eu já utilizei durante vários anos, mas atualmente eu prefiro utilizar o FNM, que é Fast Node Manager. Ele é um projeto bem legal, ele é feito em Rust, bem rápido, bem bacana, mas no final os dois funcionam da mesma maneira praticamente, que é disponibilizar um gerenciador das instalações de Node na sua máquina. E por que isso é importante? Porque muitas vezes pode acontecer de você estar atuando em vários projetos, e em um determinado projeto ter uma versão 16, por exemplo, do Node, o outro ter uma versão 18, e o seu projeto, enfim, um projeto pessoal ou qualquer outra coisa do tipo, você optou por utilizar a versão 20, então você consegue trocar, gerenciar de forma muito mais fácil, mais dinâmica, essas versões do Node na sua máquina. E eu vou mostrar agora como que isso é feito, tá? Vamos voltar aqui então para o terminal. Eu vou limpar aqui a tela e se você tiver no Windows, você vai utilizar aí o PowerShell. No Ubuntu também tem o terminal, mas muito provavelmente, se você já está nessa aula, você tem um conhecimento prévio e sabe aqui um pouquinho do que eu tô falando. Eu já instalei o FNM na minha máquina e lá naqueles links que eu deixei, que eu vou deixar disponibilizado para vocês no repositório, tem toda a explicação, o passo a passo de como é que faz para instalar. Então aqui, se eu digitar FNM LS, por exemplo, ele vai fazer a listagem das versões do Node que eu tenho instaladas atualmente na minha máquina. Então tem aqui versões que iniciam na 18 e a versão 20 aqui, por exemplo. Percebe que essa versão ela tá com esse default, que é a versão padrão. Ou seja, se eu não setar nenhuma versão, ele sempre vai acatar e utilizar essa versão que está com o default. Digitar um Node-V, então aqui você pode ver que eu realmente estou com a versão 20.11. E aí, se eu quiser instalar uma versão específica, eu vou dar um FNM install e aí eu vou digitar o número da versão que eu quero instalar. Por exemplo, eu vou instalar aqui a última versão, que é a versão 20. Vamos abrir aqui o Node de novo, só para a gente ver. 21.6.1. Então eu posso vir aqui, instalar 21.6.1, ele vai fazer o download de acordo com o meu sistema operacional. E agora, se eu digitar um FNM LS, ele vai mostrar aqui mais uma versão, a última versão instalada. E aí, para eu usar essa versão, eu posso digitar um use, digitar a versão que eu quero usar. Para eu definir a versão default, eu posso digitar default e aí a versão que eu quero deixar como default. Enfim, nessa aula eu vou utilizar a versão LTS para a gente não ter erro. E eu aconselho que você também utilize a mesma versão que eu, porque pode ser que mude algumas coisas ao longo do tempo e aí você vai conseguir fazer a aula numa boa. Beleza? Então só falta um último passo para a gente dar início à construção da nossa API. Se eu voltar aqui no README, eu tenho aqui o último item que a gente precisa, que é um API Client. Então a gente vai ter que testar a nossa API e para isso a gente vai instalar qualquer um desses clients que estão aqui. Eu deixei algumas opções para você. Eu particularmente gostava muito do Insomnia, mas depois de algumas atualizações é preciso ficar logando na sua conta, ele perde a sessão, enfim. Então eu acabei aqui optando por utilizar algumas outras alternativas e eu acabei encontrando esse Bruno, mas também tem o Postman, que é excelente, bem complexo de se lidar, de mexer com a interface, mas são softwares excelentes para você testar a sua API. Então, assim como os outros links, é só você clicar aqui, fazer o download da sua preferência. Se você já usa algum, não tem problema. Mas eu recomendo que, se você não tem experiência nisso, então prossiga aqui com o Bruno para a gente ter o mesmo software da aula e não ter nenhuma dificuldade em relação aos testes da nossa API. Aqui são os sites das outras alternativas, tá? Então, vou fechar aqui para a gente voltar para a nossa telinha. E aí, então, com esses pré-requisitos preenchidos, digamos assim, agora a gente consegue iniciar a construção da nossa API. Para isso, eu vou fechar esse projeto aqui, tá? É só eu vir em File, Close Folder, e aí provavelmente é uma tela parecida com o que você vai ter, mas o importante é você vir aqui no menu File, Open Folder, e aí você vai selecionar o diretório que está o seu projeto, você criou a sua pastinha. Então aqui é o First API em Node.js, o seu tem que estar aí vazio. O meu tem esse README porque eu abri o projeto antes, criei e colei aqui esse guia, vai ficar disponível depois para você utilizar. Ok, então vou clicar em Open aqui e aí nesse momento já estou aqui com o nosso editor aberto.
E aí agora eu vou colocar em tela cheia para a gente ter um espaço maior para digitar aqui. E antes de mais nada, muito provavelmente o seu VS Code vai estar diferente do meu. O meu aqui eu fiz algumas customizações dos ícones, o tema que eu estou utilizando. Tudo isso é perfumaria e não vai interferir em nada na nossa aula. Mas é claro que eu vou trazer alguns vídeos aqui no canal sobre customizações do VS Code, terminal, enfim. Deixa aqui nos comentários se você quer esse tipo de conteúdo. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: você vai clicar nessa janelinha de terminal, clicar em New Terminal, novo terminal. Ele vai abrir para você esse outro menu e se você observar bem, ele já vai abrir um terminal acoplado ao Visual Studio Code. É a mesma telinha que a gente tinha aqui, tanto que se eu der um ls aqui, vai listar o arquivo readme.md e aqui é a mesma coisa, tá? A diferença é a praticidade da gente ter um terminal dentro do editor de código. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte: com o Node instalado, é simples para você verificar se deu certo, para digitar Node-V e aí ele tem que te devolver a versão que você instalou. Beleza, deu certo. Depois que a gente fez a instalação do Node, ele vem por padrão o gerenciador de pacotes do Node, que é o NPM. O NPM Node Package Manager. Então ele não tem nada a ver com o NVM lá. O NVM é para gerenciar as instalações de versões do Node na nossa máquina. O NPM é para gerenciar as instalações, as dependências de biblioteca, instalações que a gente faz dentro do nosso projeto. E como eu quero criar um novo projeto com NPM, eu vou então digitar npm init e eu vou passar a flag -y, que é para ele criar já direto para gente o arquivo package.json, pulando aqui todas as perguntas que ele ia fazer para gente, como o nome do projeto, autor, enfim. Beleza. Nesse momento você percebe que ele adicionou um arquivo aqui chamado package.json. E aqui, como nós passamos a flag -y, ele preencheu algumas coisas por padrão. Então vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Na description, vamos colocar my first API in Node.js. O arquivo principal, o entry point da nossa aplicação, não vai ser o index.js. Ele vai ficar dentro de src, da pasta source, que a gente vai criar posteriormente, e ele vai se chamar server.js. Aqui em scripts, por enquanto, a gente não vai ter nenhum. E aqui você vai colocar o seu nome em author. Então, Matheus Leal, beleza? Salvei com Command S no Mac ou Ctrl S se você tiver no Windows ou Linux. Agora aqui eu vou digitar um clear para limpar o terminal. E beleza, a gente criou o nosso primeiro projeto em Node. Nós agora vamos criar aquela pastinha src, tá? E aí uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando você precisa criar uma pastinha no VS Code e um arquivo, você já vai aqui direto em New File, digita src barra e aí você vai colocar server.js, né? Você vai colocar o nome do arquivo e a extensão. Então, automaticamente ele já vai entender que a extensão é o arquivo que você está querendo criar e aí o restante é o caminho que você vai criar o arquivo. Ele já vai criar aqui, então, o arquivo dentro da pastinha src, que foi o que a gente informou aqui no main. Beleza? Bom, agora, nesse server.js, a gente vai fazer um console log aqui para testar, tá? Então, vamos colocar aqui um hello world, beleza? Vamos salvar esse arquivo. E aí, para a gente executar esse arquivo, a gente vai digitar node src/server.js. Ele executou aqui para a gente o hello world e já terminou a execução do nosso script aqui, no caso, o server, né? Existe uma maneira melhor da gente utilizar, que é através aqui dos scripts. Então, nós vamos criar um script personalizado que vai executar a nossa API toda vez que a gente chamar esse script. Vou chamar ele de dev e aí a gente vai colocar aqui o comando que ele vai executar. Node src/index/server.js. Vou salvar. E aí toda vez que nós executarmos npm dev, ele vai automaticamente executar o nosso script aqui. Aqui pode parecer que você não vai ter nenhum ganho, porque Node src server.js é bem parecido em questão de quantidade do que você está digitando, né, de caracteres, com npm run dev. Mas posteriormente, ao longo do tempo, você vai ver que isso é um facilitador. Beleza. Como que a gente vai começar fazendo o nosso server? Então aqui, ó, eu vou já tirar esse console log. A gente vai fazer o seguinte: vamos importar o módulo HTTP do próprio Node.js e aí a gente vai importar aqui HTTP. E uma dica importante que eu dou para você é: toda vez que você importar um módulo interno do Node, nas últimas versões do Node, a documentação
pede para toda vez que você estiver importando um módulo interno, você colocar Node 2 pontos na frente antes do módulo que você está importando, para diferenciar dos módulos que você pode instalar, módulos de terceiro, que a gente vai instalar aqui posteriormente, e aí você vai entender o que eu estou falando. Então beleza, eu já tenho aqui o HTTP do Node.js. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o nosso servidor, tá? Então aqui const server é igual a http.create server. Aí aqui dentro desse create server, a gente precisa passar uma função com dois argumentos, que é o request e o response, tá? Então geralmente a gente usa req e res. Então eu vou passar essa função aqui, uma função anônima, utilizando o arrow function. E aí aqui eu vou simplesmente digitar um .write head 200. Eu vou passar aqui para ele um header. Então aqui ó, content type application JSON, e aí eu vou clicar aqui em end, passando aqui uma mensagem hello world, beleza? Show! Agora o nosso server já está criado, a gente precisa colocar ele em pé, tá? Então existe um método aqui para o server que é o listen. Esse método a gente precisa passar para ele uma porta, então pode ser 3000, 3333, 8000, a gente pode utilizar aqui qualquer número, geralmente são 4 números que a gente utiliza. E aí também um host, a gente vai passar localhost, que é a nossa própria máquina que vai estar rodando esse server na porta 8000. Beleza? Então a gente vai abrir mais uma arrow function aqui, né? Uma função anônima, que é a função aqui de callback. Quando esse server estiver em pé, ele vai executar aqui pra gente simplesmente um console log, tá? Então, eu vou até colocar uma perfumaria aqui, então eu vou utilizar esse polvo, server running on. E aqui eu utilizei a crase para conseguir colocar aqui expressões JavaScript, então isso é o template literals, porque para eu não precisar colocar aqui 8000, para ficar um pouco melhor, nós vamos atribuir esses valores em variáveis. Então o nosso host vai ser o localhost e a nossa porta vai ser 8000, beleza? E aqui agora eu vou passar a porta e agora eu vou passar o host como argumento da função. E aí nesse momento eu falo que o servidor vai estar rodando em http o nosso host a nossa porta, beleza? Então agora mais uma vez a gente vai executar o nosso servidor, e aí para isso eu vou dar um npm run dev, e você percebe que agora ele não terminou a execução, né? O nosso script ele está sendo executado porque o nosso servidor está de pé ouvindo em localhost na porta 8000. E aí para isso nós podemos fazer o seguinte: no próprio navegador você pode digitar aqui localhost 8000, você vai observar aqui um hello world. Então foi o que a gente definiu, que a resposta ia ser 200 no formato de JSON, e aí a gente devolveu um texto aqui, olá mundo, beleza? Tá, mas agora o que acontece? Vamos supor que eu queira digitar aqui o meu nome. Então eu vou digitar aqui Matheus Leal, salvei. No momento em que eu volto para cá, recarrego essa página, nada aconteceu. Porque a gente precisa parar o nosso script e executá-lo novamente. E eu concordo com você que esse processo é um pouquinho chato, mas existe uma flag muito bacana que a gente consegue passar para o Node, que foi até implementada nas versões recentes. Então a gente não precisa instalar nada para ficar fazendo esse refresh do nosso server, que é uma flag em que a gente vai passar aqui no nosso script dev. Então aqui, -- watch, e aí na próxima execução a gente não precisa mais ficar se preocupando em ficar parando o servidor e atualizando novamente. Porém, aparece aqui um aviso chato do Node, né? Falando que, por enquanto, a flag watch ainda é experimental, tá? É um aviso chato pra gente que é desenvolvedor, mas é super importante para a comunidade especificar que isso é uma funcionalidade que ainda está em um modo experimental. E existe aqui uma forma da gente retirar essa mensagem só para limpar aqui. A gente vai passar uma outra flag, que é a no warnings, no plural, e depois a flag do watch. Então, você já começa a perceber que dentro de uma única palavra, dev, no momento que a gente vai executar esse script, ele vai executar para a gente um conjunto de comandos que facilita a nossa vida. Então, vou limpar aqui o nosso terminal. Mais uma vez, eu vou executar o script novamente. Voltando aqui, se eu atualizar, Matheus Leal. Agora, é claro que eu vou voltar aqui para Olá Mundo. Vou salvar. No momento em que eu volto para cá e já atualizo, você percebe que já atualizou aqui e eu não precisei parar o servidor e iniciá-lo novamente. Porque quando eu dou um Ctrl S aqui, ele já
pisca aqui a tela dizendo que ele fez o refresh, ele tá ouvindo, então a flag watch, ela tá escutando as alterações nesse arquivo para fazer esse refresh. Legal, antes de darmos continuidade aqui, dentro do package.json, eu vou passar uma opção chamada type, e aqui o padrão, o default, é o common.js, mas a gente vai utilizar o module, tá? Por quê? Agora, se eu voltar aqui e tentar executar novamente, a gente vai tomar até um erro do Node, porque ele está falando que é para utilizar o ES module, tá? Ao invés do common.js. A gente vai importar de uma outra maneira os nossos módulos. Então aqui import http from node http. Beleza? Se eu salvar e executar novamente, show de bola, já está funcionando de novo. E agora a gente consegue também, ao invés de importar o default desse módulo, importar especificamente o que a gente precisa, que no caso aqui é o create server, e aí a gente pode até tirar aqui o HTTP e já importar direto, que a gente só está utilizando ele. Vou salvar aqui, ok, ele já restartou aqui o arquivo, está escutando o nosso servidor na porta 8000. Tá, eu vou simplesmente salvar aqui, né? Voltar para ver como é que tá. Show de bola, tá funcionando, hello world. E agora, eu minimizei aqui o terminal, tá? Você pode minimizar aí também. Você pode arrastar aqui para baixo, ou clicar com Ctrl Crase, eu acho. Eu sinceramente não lembro se eu configurei essa hotkey ou se ela já vem por padrão. Mas, no momento que você clicar aqui em Terminal, New Terminal, enfim, você vai conseguir observar aqui ao lado os atalhos para você estar utilizando. Agora a gente vai implementar aqui algo bem bacana, tá? Que vai ser o seguinte: eu quero criar endpoints para o meu servidor, que é assim que funcionam os servidores webs. Então, no padrão RESTful, nós temos endpoints, e aí é todo o endereço barra alguma coisa, isso a gente chama de endpoint. Então, eu vou criar aqui da seguinte maneira. Vamos fazer um if, e aí vamos capturar aqui o que o REC, a URL, né, do REC. Então, se for barra users, por exemplo, e além disso, como a gente está falando de HTTP, nós temos os verbos HTTP, que por agora, se você não está familiarizado com isso, por enquanto, não se preocupe. O que a gente vai querer é saber se a URL é barra users e se o método é do tipo get. E aqui tá essa vírgula, tá? Não existe. É só esse E comercial, esses dois E's comerciais. E aí, dentro desse if, nós vamos fazer o seguinte: has.write head, passando aqui 200. Vamos passar aqui também o mesmo content type, tá? Eu posso até copiar aqui para facilitar. A gente meio copiou tudo aqui, mas agora eu vou passar algo diferente, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui um array, uma lista de usuários, e aí nesses usuários eles vão ter ID, então vai começar em 1, e name, então vai ser aqui o John Doe, e aí o próximo usuário é com ID 2 e o name dele vai ser Jane Doe, beleza? E aí eu vou devolver esses usuários aqui no end, tá? Mas eu não posso passar simplesmente users aqui. Por quê? Veja que eu estou colocando um header, um cabeçalho na resposta da nossa requisição, falando para quem está recebendo essa resposta que a gente está enviando um JSON. Isso aqui é um objeto JavaScript, tá? Eu preciso enviar um JSON como resposta. E aí, para isso, eu faço um JSON.stringify e dentro eu passo o valor que eu quero transformar em JSON, que é o users. Então, no momento em que eu salvo aqui, beleza, eu vou até minimizar aqui, tá? Para facilitar aqui para você conseguir enxergar melhor. E aqui, por fim, eu vou dar um return para a gente sair dessa função, porque senão ele vai reescrever aqui novamente, vai gerar um erro para a gente. A gente poderia ter feito aqui um else para não precisar fazer isso, mas eu particularmente prefiro evitar o uso de else, então por isso que eu fiz dessa maneira aqui. Então, a gente vai fazer um return, isso é chamado de early return, e aí a gente dá continuidade para o fluxo. Se ele não entrar aqui, ok, ele vai executar isso e sair da função, então sem problemas nenhum. Beleza, vou dar um Ctrl S, vou abrir novamente o meu terminal. Então, nosso servidor está de pé. Se eu voltar aqui, você pode perceber que ele está com Hello World, mas um barra users, ele vai me responder de maneira diferente, tá? Olha só que legal, ele está me devolvendo aqui um objeto, e aí esse objeto tem uma lista, e essa lista tem dois objetos com ID e nome. Foi justamente o que a gente enviou, falou para ele mandar na resposta, caso o endpoint fosse barra users e o método fosse get. Só para você entender, os navegadores só conseguem fazer requisições do tipo get. Mas beleza, você não tá vendo os dados bonitinho do jeito que eu tô vendo, muito provavelmente você tá vendo eles dessa maneira. Para resolver isso, você vai baixar uma extensão chamada JSON Viewer. Então aqui você vai clicar em JSON Viewer
Browser, para o Chrome, provavelmente deve ter para os outros navegadores. A minha já está instalada, tá? Então aqui não tem a opção de instalar, mas é bem fácil. Depois você vai vir aqui na configuração. Eu defini um outro tema. O tema padrão é diferente do que está aqui. Então eu defini aqui um tema que é o Drácula Custom. E aí eu vim aqui, salvei, ok, voltei, show de bola. E se eu quiser ver essa resposta em RAW, eu consigo ver aqui também. Mas obviamente é bem melhor visualizar as respostas dessa maneira. Então a nossa API, ela já tem um endpoint que devolve uma informação, uma listagem para os usuários. Beleza, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Eu não quero mais devolver um Hello World se ele não encontrar nenhuma rota. Por quê? Nesse momento, qualquer coisa que eu digitar aqui, ó, e der um Enter, né, ele vai devolver o Hello World, porque ele não encontrou nenhuma rota com esse nome, ok? A gente só configurou ali, a gente só especificou que ia ter um endpoint /users. Então, qualquer outra coisa diferente disso, ele vai cair nesse caso aqui. Porém, o que a gente vai fazer? Agora aqui vai ser um 404 e vamos devolver um not found, beleza? Vamos atualizar aqui. Então, se ele não encontrar nada, sempre vai ser um not found, que significa que ele não encontrou o recurso que foi solicitado aqui nesse caminho. Mas, se ele digitar aqui só 8.000, né? Então, beleza, só 8.000. Eu quero que dê uma mensagem de boas-vindas igual estava lá. Então, vamos configurar isso. Para isso, vamos voltar aqui. Se rec.url for igual a barra, então a gente vai utilizar também o mesmo aqui method, tá? For igual a get. Nós vamos devolver o seguinte. Vou até copiar isso aqui, vou colar e agora vamos mudar aqui a nossa mensagem para Welcome to my first Node.js API. Show. E aí, se a gente voltar para cá, recarregar essa página, vai aparecer justamente o que a gente fez, mas e no /users também, que a gente definiu, que a gente configurou. No entanto, se a gente digitar qualquer outra coisa aqui, vai cair no not found. Vou remover aqui, vou voltar para 8.000 e aqui vamos voltar para o nosso VS Code. E agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais legal. Como? Eu não quero mais fazer essa validação aqui, eu só quero ver se é /users, porque eu vou fazer essas validações aqui dentro. Beleza? Um outro if aqui dentro. E aí, se for isso, ok, ele vai responder com isso. Mas, se for, inclusive eu posso até deixar o return para depois do if. Mas, se for rec.method.post, a gente vai fazer algo diferente. Nós vamos deixar o usuário cadastrar. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui de rec.body. Então, eu estou fazendo uma desestruturação, pegando aqui as propriedades de dentro desse objeto body, chamadas name e também e-mail. E aí, como eu vou pegar o e-mail aqui, para a gente deixar mais parecido com o que a gente precisa, vamos digitar o e-mail também nesses carinhas aqui. showjanedo@email.com. Tá, então eu vou pegar aqui o nome e o e-mail. Eu vou criar um novo usuário. E aí esse novo usuário vai ter o seguinte. Vai ter um ID. Esse ID, eu vou pegar o length, que é o tamanho da minha lista. Que no caso aqui, ela vai começar com 2. Mais 1, que é o novo ID. Então, ou seja, o ID sempre vai ser o tamanho da lista, mais 1. E aí, essa é uma forma da gente deixar o ID dinâmico. Então, o usuário ele não precisa enviar o ID. O client não é responsabilidade do cliente, no caso, enviar o ID, por exemplo, aqui na nossa regra de negócio, nesse caso de uma criação de um recurso. Além do ID, nós temos aqui o name e o e-mail, que são as informações que vão ser enviadas dentro do body. Mas aqui a gente tem um problema. Na verdade, não é um problema, é algo natural, digamos assim, normal aqui do contexto do Node, que é o seguinte: se eu fizer uma requisição do tipo post, e aí para isso eu teria que utilizar o Bruno lá, por exemplo. Então vamos já até abrir aqui o Bruno, vamos vir aqui em Create, chamar isso aqui de First API em Node.js, Location, vou colocar aqui no desktop, vou chamar aqui Collection, tá? A pastinha, beleza? Vou dar um create, ok, ele criou aqui para mim uma collection, vou clicar em new request, HTTP, vai ser uma request do tipo post e vamos colocar aqui create user. Para facilitar a nossa vida, tá? Já vou ensinar até algumas coisas a mais aqui para você. Então vamos vir aqui na configuração, criar um novo environment, vou chamar ele de dev e aí aqui vamos adicionar uma variável chamada base URL, um valor HTTP, // localhost,
2.8000. Vou salvar, vou fechar essa janelinha. A gente está utilizando aqui o environment de desenvolvimento para facilitar a nossa vida, porque ao invés da gente digitar todo aquele endereço novamente, nós vamos simplesmente digitarmos aqui base url /users, que é o endpoint que a gente definiu lá na nossa API. Então aqui, já quando eu passo o mouse em cima, ele já aponta para mim o que está valendo essa API. Mas por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente pode estar testando a nossa API em diversos endereços. A gente pode estar testando localmente, a gente pode estar testando em um ambiente de staging, a gente pode estar fazendo até um teste, a querer fazer uma requisição na produção. E aí são endereços diferentes. Para facilitar e a gente não precisar ficar trocando isso aqui, nós simplesmente trocaríamos aqui o environment com o valor de cada variável. E aqui no body da nossa requisição, a gente vai passar um JSON, e aí esse JSON vai ser o seguinte: name, vou passar aqui o meu nome, vou passar aqui um e-mail. O modo dark aqui não tá legal no Bruno, tá? Provavelmente o seu também deve estar aí com o light mode, então vamos mudar aqui pro light. Show de bola, beleza? Ele veio aqui, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. E aí no momento em que eu enviar essa requisição, então eu tô fazendo uma requisição do tipo post pro endpoint users, enviando aqui um payload que é dentro do body, né, da nossa request, que é o name e o e-mail. Mas no momento que eu enviar essa requisição, ele vai dar um erro. Se a gente voltar aqui pro nosso código, ele também deu um erro aqui pra gente, que ele não conseguiu desestruturar e ler name e e-mail dentro de body. Por que que isso está acontecendo? De forma simples, a gente precisa dizer aqui para o nosso servidor que ele precisa capturar o que está sendo enviado para ele, ele precisa colocar isso que está sendo enviado para ele dentro de uma propriedade chamada body. E aí para isso a gente vai criar um nosso middleware. O que é um middleware? É um interceptador que ele vai trabalhar ali antes das requisições para fazer uma determinada ação. Um exemplo prático, mais fácil, que a gente pode lidar ali em relação a middleware é middlewares de autenticação. Então, se a sua API possui autenticação, antes de bater em qualquer rota, antes de devolver qualquer informação em endpoint, o middleware vai verificar se você está autenticado. Mas no nosso caso, o middleware ele vai simplesmente converter os dados que são enviados em JSON e colocar essa informação dentro de um objeto chamado body que fica ali na request. Então vamos criar aqui a nossa função, que vai ser o nosso middleware. Então vou digitar aqui function JSON middleware. Ele vai receber rec e res. E aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou declarar uma lista chamada buffers. Eu preciso transformar esse método em um método assíncrono, tá? Que a gente começa a entrar em alguns detalhes um pouco mais complexos. Por enquanto você vai entender isso como um método assíncrono, é um método que demora para executar a sua ação, por isso ele tem que ser assíncrono. E aí, para isso, nós vamos utilizar aqui um for await, e para cada pedacinho dessa requisição, eu vou chamar ele aqui de chunk. E aí, nós temos aqui dentro do for, eu vou fazer um buffers.push, eu vou jogar o chunk aqui dentro. Então, de forma simples, o que esse código aqui ele está fazendo, tá? Aqui a gente está lidando com string de dados, ou seja, uma requisição HTTP. Quando há essa transmissão de dados, esses dados eles não são transferidos de uma única vez. Então, por isso, os dados eles são fragmentados em pedacinhos menores, que são os chunks. E aí, eu vou iterar sobre cada pedacinho dessa requisição, cada chunk, e vou adicionar esse chunk para esse array aqui. Por quê? Posteriormente a esse processo acontecer, porque eu estou em await, eu vou esperar que esses dados sejam recebidos, eu vou esperar que todos esses dados sejam recebidos e eles sejam adicionados a esse buffer, que é uma lista aqui que vai armazenar todos esses pedacinhos de uma só vez. E aí, posteriormente a isso, eu vou tentar fazer o seguinte: eu vou fazer um try catch, porque pode acontecer de dar um erro, tá? No momento em que eu for tentar juntar todos esses dados, converter esses pedacinhos, juntar ele e transformar realmente no nosso dado, pode ser que aconteça algum erro eventualmente. Então eu estou envolvendo isso dentro de um try catch. E aí, se isso der certo, eu vou tentar colocar aqui, eu vou criar aqui então o body dentro da nossa request, e esse body eu vou fazer um json.parse, e aí eu vou utilizar um concat do nosso buffer
user. Por quê? Eu preciso juntar, concatenar aqueles pedacinhos recebidos que foram ali armazenados no nosso buffer. Eu vou transformar isso aqui em uma string. Caso eu não consiga fazer isso por algum motivo, eu vou deixar esse valor como null, propositalmente. E aí a nossa resposta, eu sempre vou setar para ela aqui um header, que é o content type, content type, application JSON, que é o que a gente estava fazendo cada vez que a gente ia dar a resposta, né, da nossa requisição. E, inclusive, eu vou setar o char7 aqui como UTF-8, que é o encoding da nossa resposta, tá? Então a gente utiliza o UTF-8 para não ter problemas com acentuação, entre outros símbolos. E beleza, nosso middleware aqui, ele tá pronto. Eu posso até tirar aqui também para facilitar a nossa visualização. E como o nosso middleware tá pronto, o que eu preciso fazer aqui, antes de mais nada, é justamente fazer o uso desse middleware aqui. E como é um processo que pode levar um tempo, eu preciso que esse processo seja esperado. E para esse processo ser esperado, então vou chamar aqui um await JSON middleware. A gente vai ter um erro, porque eu só consigo esperar um processo se esse método aqui que for chamado, ele for assíncrono. Então eu preciso passar aqui um async e falar que ele vai esperar esse processo acontecer, e posteriormente a esse processo acontecer, nós vamos dar continuidade aqui para o nosso fluxo. E aí aqui, obviamente, eu tenho os ifs, as condições aqui, toda a nossa estrutura. Então a gente agora vai conseguir receber esses dados vão estar agora no body, porque a gente pegou esses pedacinhos, juntou, colocou nessa propriedade body dentro da nossa request, e agora eu vou tirar, né, eu vou desestruturar o name e o e-mail, criar um novo objeto de user, vou fazer users.push, eu vou adicionar o nosso usuário à nossa lista de usuários já existente. Minha resposta vai ser um res.writeHead 200.end. Eu vou passar um json.stringify e retornar o usuário aqui que foi criado, no caso nosso new user. Perceba que agora eu não estou mais passando esse cabeçalho aqui, porque o nosso middleware já está fazendo esse trabalho de mostrar que nós estamos devolvendo uma resposta do tipo JSON, tá? Então o que a gente precisa fazer aqui é só um res.writeHead, o status code dessa resposta e o que a gente quer que seja respondido. Show, salvei. Agora se eu vier aqui, voltar aqui para o Bruno, vamos criar aqui mais uma request, tá? Uma aqui de fetch users, porque a gente quer pegar todos os usuários, e aí para isso é a nossa base URL /users também, mas é do tipo get, agora nossa request. Então se eu enviar aqui a nossa requisição, tá? Deu um erro que não era para dar. Vamos ver o porquê que gerou esse erro. Tá, beleza. JSON middleware, tal. Talvez o que a gente precisa fazer é parar o nosso servidor aqui. Vamos observar await JSON middleware. Tá. A gente chamou o nosso JSON, mas não passamos aqui o REC e o RES. Então, é esse o nosso erro. Vamos executar novamente o nosso servidor. Voltando aqui para o Bruno. Beleza? Olha que legal. O mesmo que a gente estava vendo lá no navegador, a gente está vendo aqui no nosso client de API. Então, agora eu vou adicionar, né, um usuário aqui no post. Eu estou mandando aqui dentro de body o name e o e-mail. E aí eu vou mandar aqui essa requisição. Opa, legal, ele me retornou aqui com ID 3. Vou criar aqui novamente só para ver aqui, ó, ID 4, mais um usuário que foi adicionado. No momento em que a gente vem em fetch users, clica aqui, olha só, ele devolveu, além do John e da Jane Doe, mais 2 usuários. Obviamente aqui não tem uma tratativa, tá? São iguais, não tem problema, não é o foco da aula. O foco da aula é a gente criar aqui a nossa primeira API em Node.js. Eu vou aproveitar e duplicar essas outras rotas para o seguinte, eu vou chamar essa aqui de welcome, e aí se a gente bater aqui nessa, opa, foi a errada, né? Vamos atualizar aqui novamente, na welcome, aqui ele devolve a mensagem pra gente. Então, legal. E vou também criar aqui qualquer outra rota chamada not found, por exemplo. E aqui /non-existent path. Então, aqui um caminho não existente. No momento em que eu chamo essa requisição, ele devolve pra gente um not found. Nós temos aqui a nossa primeira. E aí você tem a sua primeira API criada em Node.js. E o mais legal disso tudo é que você criou ela simplesmente utilizando o Node, sem adicionar mais nada. Mas agora que a gente fez o mais difícil,
tá? Inclusive eu vou vir aqui, vou chamar esse cara de server node e aqui a gente vai ter um erro. Uma dica aqui que eu dou para você é, quando eu falo em parar o servidor, é só pressionar aqui Ctrl C no terminal que ele vai parar a execução do servidor. Agora, como a gente mudou o nome do arquivo, a gente vai ter que vir aqui no package.json e mudar também o nome do arquivo aqui para que ele consiga executar, encontrar o arquivo certo e executar a nossa API. Por quê? Porque agora a gente vai instalar uma biblioteca de terceiro, então a gente vai utilizar o npm, que é o nosso Node Package Manager, para instalar uma biblioteca que faz a mesma coisa praticamente que a gente utilizou aqui os módulos internos do Node para fazer. Aí talvez você esteja se perguntando, mas por que a gente vai utilizar uma biblioteca de terceiro se o próprio Node oferece esse recurso para a gente? Muitas vezes a ideia de você utilizar uma biblioteca pronta é porque a comunidade já trabalhou ativamente naquele projeto e já resolveu diversos problemas pelos quais você não vai precisar se preocupar, então você vai conseguir focar no seu projeto e não faz muito sentido você realmente tentar resolver esses problemas, a não ser que seja algo extremamente específico que você realmente tenha que lidar ali, e na grande maioria das vezes não faz sentido reinventar a roda. Por isso que a gente acaba utilizando módulos de terceiros dentro dos nossos projetos. Ok, então a gente vai abrir aqui novamente o terminal. Eu vou digitar npm i ou install e aí eu vou colocar aqui o nome do pacote que nós vamos instalar. A gente vai utilizar o Express. Existem diversas outras bibliotecas que você pode estar utilizando, como o Fastify, que eu considero uma opção mais interessante em relação ao Express, ou até mesmo o Rono, tá? O ponto é, a gente vai utilizar o Express porque ele é extremamente utilizado. A grande maioria das empresas acabam utilizando o Express. Então, por esse motivo, eu vou instalar aqui o Express e nós vamos configurar as mesmas rotas que nós criamos lá, os mesmos endpoints com os módulos internos do Node. Só pressionar Enter para instalar. Nesse momento, ele está instalando o Express e aí você já percebe uma coisa diferente no projeto. Na verdade, duas. A primeira delas é, existe um novo arquivo chamado package.lock.json. Se você entrar aqui, ele vai mostrar um monte de dependências, versionamentos, enfim. No momento, o importante é você entender que quando a gente instala um pacote de terceiro, esse arquivo e também a Node Modules são criados. Porque aqui ficam as dependências em que a gente precisa. Se eu abrir essa pasta e procurar pelo Express, a gente vai encontrar ele aqui. E aí, essas outras dependências que estão instaladas são também dependências das nossas dependências. O que isso quer dizer? O Express ele depende de outras bibliotecas da comunidade para funcionar. Então, quando a gente instala ele, por baixo dos panos ele está instalando outras dependências que ele precisa. E se você observar bem, quando a gente faz o versionamento do nosso código, mandar esse código para um repositório como o GitHub, GitLab, nós não enviamos a pasta Node Modules. Por quê? Eu vou deletar essa pasta aqui e vou novamente gerar ela através do npm install. Então, no momento em que eu faço o npm install, ele traz para mim novamente todas as dependências. E isso só é possível por conta do nosso arquivo do package.json, que traz aqui pra gente as dependências necessárias para o nosso projeto funcionar. Show! Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo chamado serverexpress.js e a gente vai começar a configurar as nossas rotas aqui do Express. Para agilizar, eu já vou trazer aqui o meu array de users e também a minha variável aqui host e port. Vou copiar e vou colar aqui. Deixa eu minimizar novamente aqui o terminal. Então agora eu vou importar o Express de Express e como esse é um módulo externo, um módulo que a gente teve que instalar, não tem o Node aqui na frente. É por isso que a gente acaba utilizando o Node em módulos internos, para diferenciar os módulos existentes no Node e os pacotes que são instalados. O Express é considerado um micro framework. Ele traz para a gente um conjunto ferramental capaz de nos auxiliar a criar as rotas, lidar com essa questão de servidor HTTP de uma forma mais prática. Porém, ele não tem uma opinião, ou seja, você não tem que seguir uma estrutura de arquivos como o Nest, aquele com S. Existe o Next para o front-end e o Nest para o back-end. O Nest já é um framework para Node com bastante opinião. O que isso quer dizer? Você tem uma estrutura de pastas e arquivos que você tem que seguir para o seu projeto funcionar. E é claro, como tudo na vida, existe os prós e os contras de você ter uma opinião ou de você ter a liberdade para construir o software da sua maneira. Mas isso é assunto para ser abordado em outros vídeos. O ponto que você precisa entender aqui
aqui é: o Express é um micro framework. Então a gente vai começar a utilizar ele aqui. E aí eu vou chamar aqui também de server, tá bom? Então vou chamar server. E eu simplesmente passo aqui o nosso import do Express, a nossa função. Então nesse momento nós já temos uma instância do Express para ser utilizada. E agora eu vou começar a configurar as rotas. Então server.get, e aí essa vai ser a nossa primeira rota. Aqui é o caminho da nossa rota. E aqui também, bem parecido com o módulo interno do Node, a gente passa uma função rec e res. E aí simplesmente a gente vai retornar aqui um status 200.json, a nossa lista de usuários. Perceba como ficou muito mais simples da gente trabalhar aqui com o Express, porque por debaixo dos panos ele já resolve pra gente muitas coisas. Além disso, a API do Express oferece pra gente métodos tipo get, post, delete, enfim, todos os verbos HTTP disponíveis pra gente já configurar as nossas rotas de acordo com a necessidade do nosso projeto. Lembrando que aqui eu errei, tá? Aqui é a barra users, e aqui também a gente tem uma outra rota get, passando o rec e o res.status 200.json, e a gente vai passar aqui welcome to my first API in Node.js, beleza? Então perceba que a gente não precisa ficar fazendo aqueles ifs e não precisa capturar a rota, enfim, fazer toda aquela lógica para a gente ver qual que é a rota, né? Então perceba que é uma API muito mais fácil de se trabalhar, porque ele já oferece esses métodos aqui, a gente consegue isolar melhor o nosso código. E aí agora a gente vai fazer a nossa rota do tipo post, que também é barra users, e aí a mesma coisa, rec e res. E aqui pra gente ganhar um pouco de tempo, eu vou voltar dentro aqui do nosso servidor Node, eu vou copiar todo esse trecho de código aqui, volto pra cá, colo aqui, e aí, deixa eu só arrumar a indentação, e aí a gente está fazendo a mesma coisa, tirando aqui do body o name e o e-mail, criando um novo objeto de usuário e adicionando esse usuário à nossa lista de usuários aqui. E por fim a gente vai retornar um res.status, vou colocar aqui um 201.json new user. Eu não lembro se eu coloquei 201 aqui, a gente colocou 200, mas 201 é quando um recurso é criado, então a gente vai mudar o status code aqui também do nosso servidor Node. Então vamos voltar para o Express e aí vamos configurar mais uma coisa. Agora a gente vai dar um server.use. Esse use, ele vai atuar como se fosse um middleware. Então aqui, toda requisição e resposta que vier nesse ponto, a gente vai devolver um res.status 404.send not found. E aí, por fim, nós vamos fazer a mesma coisa, server.listen, e aqui a gente só passa a porta, mais uma função de callback, e também a gente pode vir aqui, copiar a mesma informação para cá, beleza? Por mais que a gente não tá utilizando o localhost aqui diretamente para informar para onde o Express vai rodar, porque ele já vai rodar no endereço em que ele tá, a gente vai utilizar aqui para indicar que ele tá rodando nesse endereço, beleza? E aí, assim como a gente fez lá no Node, a gente também precisa de um middleware para lidar com essa questão do JSON. Porém, aqui a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais simples, justamente porque o Express já traz para a gente a resolução desse problema. Como que a gente vai resolver isso? Um server aqui, mais uma vez a gente vai utilizar o use, e aqui para o use eu vou passar para ele o Express, que é o que a gente importou aqui, .json, que é uma função também. E aqui, a partir desse momento, a gente está fazendo uso aqui do JSON, então nós não vamos ter aquele problema para receber os dados aqui no body. Eu acho que está perfeito. A gente vai vir aqui no package.json, vamos criar outro script aqui, preciso passar vírgula. E esse primeiro vai ser o dev node e o segundo dev .express. A diferença vai ser o arquivo que a gente vai executar, que é o server express.js. Vamos salvar. Agora, no momento em que eu venho aqui no nosso terminal e executo o nosso dev express, o nosso servidor também já está ouvindo em localhost 8000 e a gente pode vir aqui no Bruno e fazer as mesmas coisas aqui. Clicar aqui em not found, mandar também a request aqui para o welcome, vir aqui no fetch users, também a gente vai ter os nossos usuários, e aqui no create user, se eu envio essa requisição, ele também já está criando aqui para mim, e novamente se eu volto aqui para o fetch users, a gente já tem o meu usuário aqui cadastrado. E aí, curtiu criar sua primeira API em Node.js? Eu espero que sim, porque aqui você criou da forma mais difícil, que é utilizando o módulo interno do Node. Também experimentou um pouquinho de como as aplicações reais utilizam bibliotecas como Express para criar suas próprias APIs. É claro que existem diversos assuntos a serem abordados, como uma estrutura melhor de organização do projeto, persistência dos dados em um banco de dados, entre outras coisas. Mas calma que esse aqui foi só o primeiro conteúdo de Node do canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.